Boa noite, galera de Cristo, tudo bem? A paz de Cristo para vocês. Estamos mais uma vez aqui no canal Parousia para estudarmos um assunto muito discutido ainda hoje na sociedade científica, a criação do mundo. Nós sabemos que muitos cientistas, muito evolucionistas, eles acreditam na teoria do Big Bang, que tudo veio de uma grande explosão. Claro que essas são teorias que perpassam todos os séculos, que entram nas nossas escolas, nas escolas das nossas crianças, e querem colocar na cabeça do ser humano de que o homem veio de um símio, de um primata. Mas nós cristãos acreditamos não na teoria, mas acreditamos na palavra de Deus, que mostra que nós somos criação de um Criador que vai muito além do nosso entendimento, aquele que moldou com as próprias mãos a nossa criação. Acreditamos que Deus é o nosso Criador. Muitos cientistas acreditam que nós somos mera obra do acaso. Nós cristãos temos que continuar com essa crença de que temos um Criador. E esse Criador, ele se manifestou de três maneiras: através de Jesus, que é o nosso arquiteto, como temos no livro de Provérbios, através do Espírito Santo. No princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre as águas, como temos em Gênesis 1. Então vamos continuar o nosso estudo com algumas perguntas direcionadas aqui. Primeira, o que fez Deus no primeiro dia? Vamos para Gênesis 1, 3, 5. Diz assim na minha versão: Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Então Deus criou primeiramente a luz. Antes de criar o que seria bom, Ele criou primeiramente a luz. Vamos dar continuidade aqui nas perguntas direcionadas. Gênesis 1, 3, 5. Só continuando aqui. Deus chamou a luz de dia e as trevas noite, houve tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. E assim sucessivamente. Nós temos aqui a segunda pergunta: o que fez Deus no segundo dia? Se nós formos para Gênesis 1, 6, 8, nós vamos encontrar lá que Deus criou os céus e os firmamentos, os corpos celestes. No terceiro dia Deus criou terra e mares, que no terceiro dia está em Gênesis 1, 9, 13. No quarto dia, Deus criou dois grandes luzeiros e as estrelas. Está em Gênesis 1, 14, 19. No quinto dia, Deus fez os animais marinhos, as aves do céu. Está lá em Gênesis 1, 23. No sexto dia, Deus criou os animais e o ser humano. Está lá em Gênesis 1, 24, 31. E no sétimo dia, Deus descansou, abençoou e santificou este dia. Então Deus, Ele é o Senhor do sábado, como Jesus confirma no Novo Testamento. E nas sociedades antigas, antes da época de Cristo, na época dos profetas, existiam reis que quando eles faziam algum decreto, quando eles iam mandar alguma informação, eles sempre colocavam o seu selo ali, que o selo continha o nome do rei, continha o seu cargo e a sua jurisdição, ou seja, o nome do seu país. E quando ele selava, ele estava decretando que era ele que estava mandando aquela informação. Então, o sábado para nós cristãos é um selo da criação. Deus criou o sexto dia e no sétimo dia Deus já criou o sétimo para descansar. Deus já criou fechando
né, a criação ali para o homem descansar, para o homem ter um momento de descanso. Então ali foi o selo de Deus. Nós cristãos acreditamos que Deus selou ali a criação, criando um dia de descanso para nós descansarmos das nossas obras durante a semana e temos um dia para contemplação, para contemplarmos, para lembrarmos do Criador. É tanto que no 4º mandamento da lei de Deus ele diz: lembra-te do dia de sábado, porque em 6 dias criou Deus os céus e a terra. Então, a lembrança desse dia nos remete a um Criador, a ideia de Deus. Então, se você tirar o sábado da criação, né, você está tirando a própria criação, que o sábado fez parte da criação de Deus. O sábado ele é uma bênção, se você o guardar, porque ele é um dia que Deus santificou e Deus separou para uso sagrado, dia para adoração. O sábado ele serve para isso mesmo, para adorarmos a Deus, e um dia também para fazermos o bem, como Jesus Cristo nos ensinou nos seus evangelhos. Então nós temos aqui também no livro de Isaías, nós vamos lá para Isaías, que fala um pouquinho sobre a criação de Deus, 40:26, que a criação ela está do Gênesis ao Apocalipse. Nós vamos ver que é primeiro no livro de Isaías. Vocês podem vir aqui para Isaías, logo após aqui no Antigo Testamento, Isaías, bem pertinho do livro de Salmos. Temos aqui Eclesiastes e Isaías. Vamos ver aqui qual é o livro que nós iremos ler aqui. Isaías 40:26, nós temos o seguinte: Isaías 40:26 lê-se assim: levantai o alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chamou pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vez venham a faltar. Então aqui nós vemos o profeta Isaías mencionando a criação feita por nosso Deus. E nós temos também no Salmo 19, versos 19 versos 1, o seguinte: Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, né? Como vocês podem ver aqui no livro de Salmos também, o salmista Davi nos remetendo mais uma vez à ideia da criação. E dando continuidade aqui ao estudo da criação do mundo, nós podemos ver de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos lá para Apocalipse 14, verso 7. Nós vemos mais um texto que a Bíblia nos fala sobre a criação a partir do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nós vimos o primeiro, vimos o livro mais ou menos no meio, que é os Salmos, Isaías. Vamos agora para o final da Bíblia, que diz o seguinte: o livro de Apocalipse 14, 7 diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos céus que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Como vocês podem ver,
esse trecho aqui foi tirado de qual mandamento da Bíblia? Eu aconselho vocês irem para Êxodo 20 e vocês vão ver que no quarto mandamento Deus está falando para que o seu povo lembre, não só o povo do Antigo Testamento, mas o povo de hoje, que nós somos o Israel espiritual, o Israel de hoje, nos diz para lembrarmos do dia do Senhor, porque Deus criou os céus e a terra. E vocês vão ver que esse trecho aqui está nos remetendo também à ideia de lembrarmos de Deus, o nosso Criador, que fez os céus e a terra. Então esse texto aqui foi tirado do quarto mandamento, informando que temos que adorar a Deus neste dia, não somente neste dia, mas foi um dia que Deus separou para lembrarmos dele como Criador. Toda vez que você aceita o sábado, guarda o sábado, você está dizendo: eu tenho um Deus que me criou. Eu não fui criado pelo macaco, por uma ameba. Não, eu fui criado diretamente de Deus. Fui criado do pó da terra, e do pó da terra eu vou voltar, porque eu fui feito dessa matéria-prima que Deus fez. Eu fui feito com corpo, o sopro de Deus, e eu vou voltar para a terra, e meu sopro vai voltar para Deus, e foi Ele que me criou. Eu não fui criado por nenhum tipo de... Eu não sou fruto de nenhum tipo de evolução, e sim a criação de Deus. Então, estudem a Bíblia, o livro de Gênesis, e depois deem uma lida no livro de Isaías e Salmos para vocês poderem ver essa beleza. Eu aconselho vocês lerem o livro de Gênesis capítulo 1, 2, 3, 4, até Gênesis capítulo, até o capítulo, só um instantinho aqui, só para vocês terem uma ideia, o capítulo de Gênesis todinho, que é um livro fabuloso. Gênesis quer dizer início. Então, lembre-se que nós temos um Criador que está nos olhando agora e tomando conta de nós todos. E temos que trabalhar, fazer boas obras em 6 dias, e no 7 temos que descansar como Deus fez na criação. Então, o sábado ele é um lembrete de que nós temos um Deus que nos criou e que nos ama e está conosco todos os dias. Uma boa noite para vocês, obrigado, fiquem com Deus.